Esse vídeo vai ter a presença de Amora Maria, que para que eu grave quer ficar no meu colo, tá bom? Então vamos conversar enquanto a Amora já se acomodou no meu colo em 0,3 segundos, porque ela é uma pessoa tranquila, diferente da gente que precisa de meio mundo pra ficar ser feliz, né? Cachorro só precisa dormir. Se bem que às vezes eu só preciso dormir pra ficar mais feliz, sabia? Mas vambora falar sobre o vídeo. Pensa aqui comigo. Você estudou o ano inteiro pra fazer uma prova, estudou questão discursiva, aprofundou teu conteúdo, entendeu todos os comandos, aprendeu quando é pra justificar, quando é pra identificar. Você fez tudo. Você só esqueceu de um detalhe. Pensar a tua estratégia de prova. E nesse detalhe, eu te adianto, é muito importante porque sem fazer isso, você não vai saber como administrar o tempo corretamente. E muito possivelmente você vai fazer como eu fiz no meu primeiro ERG, que eu passei 5 horas assim, tentando dar conta de tudo, sem respirar, sem comer, sem viver, e eu acho que até sem ir ao banheiro. Gente, foi um caos, foram 5 horas caóticas. Então hoje nós vamos conversar sobre como montar a sua estratégia de prova para o UERJ. Oi gente, eu sou a Mi, vestibulando online de medicina aqui no estado do Rio de Janeiro, conhecida também como a sua irmã mais velha para vestibular, e vocês pediram estratégia de prova para o UERJ. Eu tô aqui de todo o coração para falar sobre estratégia de prova para vocês. Eu comentei em alguns vídeos curtos que o Enem desse ano ele foi essencial que eu tivesse muita estratégia de prova, porque ele estava bem mais complexo, bem mais difícil. E honestamente, que bom, porque assim eu consegui melhorar muito mais, eu consegui ter domínio e fazer a prova toda. Fiquei um pouco apertada, no sentido de chegou na última meia hora, ainda tinham questões pra eu fazer? Não, porque eu tinha estratégia e o que tinha pra resolver na última meia hora era o que eu precisava resolver na última meia hora, o que eu tinha planejado pra última meia hora. Então eu sinto que esse vídeo é muito importante. Mas, antes disso, 2 recados muito importantes, 2 pedidos muito importantes pra vocês. Primeiro, se você ainda não me segue no Instagram e no TikTok, me siga, tá? Porque no Instagram é um recorte diário da minha vida, mostra minha rotina, mostra tudo que tá acontecendo. E no TikTok eu faço pílulas de conhecimento, a gente fala sobre o vestibular, a gente fala sobre o UERJ, até responder questão aberta a gente respondeu por lá. Então, se eu fosse você, eu me seguiria lá também. Além disso, o segundo aviso, o segundo pedido é: cara, segue o protocolo do YouTube, curte, comenta, compartilha, fala o que você tá achando da UERJ, o que você tá esperando, qual vai ser a sua estratégia. Eu quero muito saber tudo isso pra vocês. Eu quero muito saber de vocês qual vai ser a ideia que vocês vão ter dessa prova, qual vai ser a estratégia que vocês vão utilizar, como vocês vão montar isso tudo. Então, de coração, eu espero muito que você vá bem. E pra isso, a gente tem que conversar sobre estratégia. Então, deixa aí nos comentários, comenta, compartilha, curte, faz esse protocolo, cara. É muito importante pra mim, assim, eu peço de coração. É muito importante. Então, vamos embora falar sobre isso. Tá se preparando pra fazer o ERJ, MED, enfim, algum curso que exija biologia e química, não tá sentindo que tá tendo bom aprofundamento, bom treinamento de questão aberta, deixa como indicação BioTP e AI Química, são cursos que eu utilizo, que eu sou parceira, eu vou deixar certinho o cupom na descrição, tudo arrumadinho, justamente porque são cursos que me ajudam, me facilitam, e quando vocês compram esses cursos e usando o meu cupom, vocês estão financiando diretamente o canal, porque é com a minha comissão que eu ganho dessas vendas, que eu produzo os conteúdos daqui, que eu tenho como pagar a equipe de edição, que eu tenho como fazer toda a pré e pós-produção, porque são coisas caras e que eu quero manter da melhor qualidade possível. Então, equipamento, tudo isso, são coisas que saem justamente do dinheiro das comissões. Então, eu vou deixar pra vocês os cupons certinho. Primeiro, são 5 horas de provas, 3 grandes partes e tem muita escrita. Então, assim, a gente vai definir o hora a hora e a gente vai definir a questão da escrita, porque a gente tem que considerar que são 10 questões discursivas de biologia, 10 de química e uma redação. Lembrando que se tu vai fazer outra matéria e quer se basear nessa estratégia, é só você mudar, considerando as especificidades da sua prova, mas assim, você pega, abstrai pro teu e conversa. Vamos conversar ao longo desse vídeo. Existem coisas que a gente também precisa entender, que é saber onde pode, onde não pode escrever, saber que é preciso treinar redação, então você tem que saber em quanto tempo você está fazendo sua redação, tem que ler o livro, buscar aulas, videoaulas, conteúdos sobre esse livro, justamente para a gente conseguir chegar na prova mais preparado. Inclusive, uma coisa que eu tô fazendo essa semana para a UERJ é justamente montar argumentos. Tipo assim, se for baseado nessa parte do livro, meu argumento será esse. Não é uma redação pronta, mas é um caminho mais fácil para você tomar quando você chegar na hora da prova.
Terceira coisa, é preciso ter preparo mental, entendeu? Você tem que estar com a cabeça no lugar. Então tem um vídeo de preparação mental muito importante que vocês assistam. Vou deixar lá no card final para que a gente consiga acompanhar esse vídeo todo e depois falemos sobre isso. Então assim, mental, para você não ficar impedido de agir na hora da prova, não ficar com medo de agir, não ficar perdendo pro nervosismo. E também um pouco de preparação física, porque, cara, tu vai ficar 5 horas escrevendo, você tem que ter coluna para isso. Você tem que ter braço pra isso, você tem que ter mão pra isso, você tem que ter, sabe, capacidade física pra ficar 5 horas escrevendo. Então, assim, vamos cuidar disso, tá bom? Vamos cuidar de manter atividade física e manter a mente no lugar. Muito importante a mente no lugar. Agora, estratégia de prova. O que realmente vai ser essa nossa estratégia? A minha estratégia começa justamente em quebrar a ansiedade. Primeiro momento, porque eu sinto que a UERJ, ela não me dá aquele tanto nervosismo quanto o Enem, principalmente a discursiva. Porém, quando você senta e você olha lá para todas as mesas, todo mundo com biologia e química, galera com camisa de vou roubar tua vaga, com camisa de curso grande, você vai ficar nervoso. Então, o primeiro momento para você se inserir na hora da prova, se inserir naquele momento, é o quê? Fazer a primeira questão, a segunda questão da prova que você tá mais confiante, por exemplo, biologia. Então, vou fazer as primeiras 2 questões da prova, vou dar uma folheada na prova, vou ler, sabe? Tudo bem, fiz 2 questões, 1, 2, já tô mais confiante. E além disso, já estruturar a redação. Porque, gente, tem temas que a gente consegue desenvolver mais rápido, tem temas que a gente consegue desenvolver mais devagar. Então, você já começar a prova sabendo que vai ser um tema que vai te exigir um pouco mais de tempo, que você vai ter que maneirar no tempo das questões, é muito importante. Então, primeiro momento, quebrar a ansiedade e fazer a redação, no sentido de estruturar a redação. Quais serão seus argumentos, seus repertórios, e aí você deixa aquilo marinando, porque justamente conforme ele for, sabe, cozinhando ali na hora da prova, enquanto você tá fazendo as outras questões, na hora que você voltar pra redação, toda vez que você retomar, vai acontecer que você vai estar com capacidade de analisar a sua redação. Então é muito legal você montar a estrutura em um momento e analisar a estrutura em outro, montar a redação em outro e passar limpo em outro, porque são coisas, são hiatos que você dá entre a redação que justamente fazem com que ela seja melhor produzida, na minha opinião. Então vamos embora. O segundo momento é a varredura da prova. O que seria isso? Você vai buscar mesmo todas as questões, você vai olhar o que você está esperando delas. Porque, por exemplo, se cair um decaimento radioativo, uma coisa que eu acho muito complexa, um log meio complicado, eu sei que isso vai me afetar. Então eu prefiro saber disso com antecedência, sabendo que eu não vou ficar destruída caso isso apareça, e aí eu faço uma prova mais tranquila, né? Eu faço uma prova mais calma, entendeu? Sabendo o que eu vou esperar da prova toda. E o terceiro momento é variar as questões, ou seja, esses primeiros 2 momentos, eles demoram no máximo 1 hora. No final a gente vai ter mais 4 longas horas pra gente cuidar dos outros pontos. Então o que eu faria? Faria 2 a 3 questões de biologia e de química, ou seja, eu já tinha feito 2 de biologia, então faria mais 3 de química, depois faria mais 1 de biologia, e aí conforme eu faria lá minhas 2, 3 questões, 4, 5, se juntar as 2 matérias, eu justamente faria isso e passaria para redação. Faria essa divisão. Principalmente pra gente ter uma pausa na escrita, gente. Eu acho que é muito importante porque a mão dói mesmo. Você tá entendendo que você vai ficar 5 horas escrevendo? Então, realmente, eu faço 2, 3 questões, faço redação. E isso até o final da prova. É a estratégia que, pra mim, funciona melhor. É a estratégia que eu sinto que me deixa mais tranquila. Compreendem? Então, eu acho muito importante. Além disso, eu acho que não tem muito segredo. Diferente do Enem, que tem muitos momentos, a UERJ tem 3 grandes partes. Então, justamente, você conseguir driblar as suas dificuldades nas 3 e conseguir dançar esse ritmo da música e montar uma estratégia que funcione pra ti, porque às vezes pra você faz muito mais sentido fazer a prova de biologia inteira de uma vez, a prova de química toda de uma vez, a redação toda de uma vez. Mas, por uma questão de preservar minha mente e meu cansaço, principalmente físico, por causa da escrita, eu prefiro fazer assim, 2 a 3 questões, redação. 2 a 3 questões, redação. Como assim essa parte da redação, Mi? Eu faço um parágrafo, meio... Gente, perdão, eu acho que vocês estão escutando os barulhos, é porque onde eu moro vai acontecer o Natal, tipo, perto da minha casa. Então, tá bem alto barulhos de montagem de metal, porque estão criando árvore de Natal, praça de alimentação, casa do Papai Noel, tirolesa, tá sendo tudo lá da minha casa. Então, assim, eu peço paciência, porque de vez em quando vai dar uns barulhos estranhos. Mas voltando pra redação.
Primeira coisa que eu faria é a estrutura nesse primeiro momento, lá da varredura. Depois, conforme eu fosse alternando com as questões, eu revisaria a minha estrutura, veria se meus argumentos estão bons. Ah, Mi, tá tudo certo, eu vou fazer mais questões. Depois eu montaria o primeiro parágrafo, mais questões. Segundo parágrafo, mais questões. Quando chegasse naquelas questões finais de química, que uma questão demora 10 minutos, aí viraria uma questão de química, um parágrafo, uma questão de química, um parágrafo. Justamente considerando que eu não pularia questões. Eu só pularia questões se eu realmente tivesse muita dúvida do assunto. Tipo assim, cara, não faço ideia, não sei a resposta. Então eu deixaria pro final. Porque se sobrar tempo, aí eu faço. Agora, eu não vou gastar tempo tentando construir uma resposta, entendeu? Ou com certeza ela não ficaria em branco, mas assim, se eu não tenho certeza, vou deixar pro final. Aí eu pularia essas questões e deixasse quando terminasse a redação. E aí eu ficaria só naquela questão de revisa as questões, responde bonitinho. Lembrando, primeira coisa, a folha da UERJ, ela tem o espaço de resposta. Não deixe riscado, não deixe sujo, apenas responda ali, porque você tem o rascunho. Então monta a sua estrutura de resposta, monta como você vai fazer o cálculo na folha de rascunho e passa limpo, bonitinho pro cartão resposta. Para aquela parte da prova que é só a resposta. Por favor, não deixe aquilo uma bagunça, cara. Tenha dó do corretor, entendeu? Escreva com uma letra bonita, tenha calma e faça essa prova bem. O que eu indico de coração? Testa a estratégia, vê se faz sentido pra ti, porque às vezes não faz sentido. Às vezes faz muito mais sentido outra estratégia. Então, vai vendo essa estratégia, vê o que você quer mudar, vê o que você se adaptou. E justamente isso, porque a estratégia é pra você, é pro seu estudo, é pra sua condição de prova. Não é pra minha. A minha já tá montada, eu quero que você desenvolva a sua da melhor forma possível. É isso que eu desejo pra ti. Além disso, eu desejo pra você uma ótima prova e um resultado melhor ainda, cara. Porque essa prova, ela é uma mãe. A UERJ é uma grande mãe, ela realmente facilita muito nossa vida em muitos aspectos, ela é uma boa prova. Então, eu desejo de coração que, quando você estiver sentado naquela mesa, cara, que você dê o seu melhor. Não lembre de dificuldade, não se abale por questão que você não sabe, não tenha medo do tema, porque aquele é o teu momento. Pode ser justamente o momento que você vai garantir a sua vaga, entendeu? Então, se você tá com medo que o Enem já passou e você sente que não foi bem, agora é a sua grande chance, tá? Então, eu espero de coração que você lute por cada questão, por cada cálculo, por cada vírgula. Eu garanto que você vai se surpreender muito com o seu resultado e assim, eu sonho muito, muito, muito pra vocês e pra mim também que o nosso nome esteja na lista de aprovado, que sejamos futuros calouros da UERJ. É um momento muito especial pra mim, porque é uma prova que eu quero muito fazer e é especial também justamente porque eu sei que muitos de vocês vão fazer. Então, eu sonho muito o melhor resultado pra vocês. Eu queria saber se vocês querem mais algum assunto sobre a UERJ, algum conteúdo específico, porque se não der tempo de eu trazer pro YouTube, eu posso trazer pro TikTok, pro Instagram, e aí você me segue por lá pra não perder nada, tá bom? Comenta aí o que vocês estão achando dessa estratégia, como vai ser de vocês. Eu amo ler todos os comentários, eu sinto que o conteúdo fica muito mais rico por causa disso. Então, eu espero de coração que a prova que vocês façam seja maravilhosa. Eu amei gravar esse vídeo, eu acho que ficou até bem rápido, porque é uma estrutura bem rápida na questão de estratégia da UERJ. E, cara, nós vamos ir muito bem nessa prova, eu confio. Vou deixar aqui desse lado, então, o vídeo de preparação mental e a playlist da UERJ. Tem estratégia de prova é esse vídeo, né? Mas tem sobre redação, tem sobre questão discursiva, tem muita coisa por lá. Então eu espero de coração que essa playlist aqueça o teu coração, preencha teu medo agora de fazer a prova, porque tem muita coisa maneira sobre a UERJ. Um beijo, eu amei gravar esse vídeo, eu amei estar com vocês, foi fenomenal. Então, boa prova e até o próximo vídeo.